voltando com o Espaço Feminino de hoje, com o nosso assunto, nossa pauta, o que você sabe sobre si mesma. Pastora Gisela Xavier, Dana Tosi, Joyce Bernardo. Joyce, você estava falando porque o programa no intervalo... Isso é bom demais. Porque o programa no intervalo, ele não deixa de ser programa. Não. O programa continua. Você estava falando que na tua adolescência você tinha uma questão aí, né? Conversando sobre essa questão, né, de se aceitar ou de se conhecer. E por um problema que eu tinha de baixa autoestima muito forte na minha adolescência, eu não me aceitava, eu não achava que as verdades do Senhor, elas eram plenas para mim, eu não olhava, não aceitava o que eu via no espelho, então eu tinha uma visão completamente distorcida daquilo que realmente era o olhar de Deus para mim. Meu Deus. Uhum. E é muito triste quando você vive isso, porque você não consegue ser feliz. É claro. Você está numa constante guerra com você mesmo. As emoções vivem você vive em ebulição. E eu lembro que eu chorava muito e tal. E realmente a minha história teve uma grande mudança. Foi quando verdadeiramente Jesus entrou. Filha de pastor, criada na igreja. Isso não quer dizer nada. Vida com Deus é algo... relacionamento, é pessoal, né? Então, quando eu descobri Jesus, né? Você descobriu quem você era. Quem eu era. E foi libertador, porque eu passei uma madrugada lendo um livro, e nesse livro, cada final de capítulo tinha uma oração de entrega. Foi algo tremendo, libertador. Eu passei aquela madrugada rindo e chorando. O Senhor escolheu esse dia, né? E o Senhor escolheu esse dia. Eu passei uma rindo e chorando. Então, quando Jesus entrou na minha vida, eu comecei a ver, eu falei, opa, não é assim. Por que eu tô com esse olhar assim? A Bíblia diz ao contrário. Então, eu comecei a comparar minhas atitudes com o que a palavra dizia. Então, foi libertador, sabe? Foi libertador. Mas, na caminhada, nós não temos que ter cuidado. Logo, quando eu comecei o ministério e Deus me deu a questão de eu louvar, cantar, eu perdi a visão no sentido espiritual. Logo quando eu comecei a ministrar, viajava, tal, eu fiquei com a minha visão meio deturpada de quem eu era. Eu fiquei meio perdida. Por isso que é muito importante a gente ter um olhar muito transparente diante do espelho de quem nós somos e ter alguém, muitas vezes, que nos oriente também, né? E lembrando que o nosso espelho se chama... Espelho é aquilo que reflete tua imagem. Isso. Não é isso? Sim. Qual é o seu espelho? É a palavra de Jesus? Você tem que olhar para a palavra como se fosse um espelho. Ih, olha quem eu sou. Nossa, tá aqui. Isso. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim, Gálatas 2:20. A vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé. Isso é se olhar no espelho. Agora, gente, muito tremendo. A Joyce colocou agora pra gente o que aconteceu com ela a nível de adolescência no decorrer da vida. Já como Jesus é lindo, não tem situação, não tem realidade que ele não mude. Comigo já foi diferente de você, foi ao contrário. Não vou falar nem na adolescência, eu vou falar no período que eu era jovem. Eu não conhecia Jesus, não me relacionava com ele, respeitava, sabia quem era mais ou menos de ouvir falar, mas não me relacionava com ele. Tinha uma visão acerca de mim mesmo distorcida. Como eu sempre fui muito assim... eu sempre fui, olha eu falando, como Deus sempre me abençoou, eu sempre fui muito rápida para aprender, fiz faculdade de engenharia muito rápido, me dei muito bem, sempre tive uma condição de vida boa, então tudo ali para mim... O eu estava predominando. É porque eu estava fazendo, é porque eu consegui colocar em prática o que meu pai e minha mãe me ensinaram. Aí, quando você conhece Jesus, a palavra do Senhor, aí, essa é você. Você pode ser tudo isso, sim, mas porque eu sou na sua vida. Eu sou.
E aí, quando você vai descobrindo também... Gente, fala sério. Descobrir Jesus é um gozo interior que não tem explicação. Não tem, gente. É de chorar. Não é interessante que esse espelho, alegria. como a gente estava conversando antes, né? Esse espelho tanto mostra quem você é, mas mostra também naquilo que você precisa. E como a gente sabe que isso é um movimento de saúde. Quem você é e quem você precisa se tornar. E você fica atento e você tem que haver o arrependimento, você tem que estar atento àquilo que você não está alcançando e que você não é aquela imagem que o Senhor quer que você reflita. Por isso que a a gente imagem precisa todo dia ler a palavra. Todo dia nós precisamos ir aos pés. Né? Gente, é um relacionamento. A gente tem que se relacionar com a palavra, que é Ele o próprio. E o amor que faz a gente amar a nós mesmos é um amor que vem dele, não é nosso. Então a gente fica perfeccionista, a gente fica todo, né, inseguro, se sente inadequado. Você já percebe que aí a autoestima está baixa. Mas quando você começa a conhecer quem você é Agora, libertador. Gisela, né? pastora, é um exercício diário. Porque 24 horas por dia existe situações e coisas que querem te dizer exatamente ao contrário daquilo que Cristo fala para você. Exatamente. E se você não estiver atenta, por mais que você já esteja esclarecida acerca de quem Cristo é em você, você corre o risco de esquecer, claro. de perder o foco. Você tem que renovar é a um mente o tempo exercício todo. diário amém. de relacionamento com a palavra viva para que você mantenha. Para que você mantenha isso. Interessante que você sempre fala para a gente não economizar nos elogios. E hoje, na oração, você fala que nós podemos falar que somos santos, que isso não é arrogância. Então, na hora que você... Você vê que quando a gente faz aquela dinâmica, de você tem diga 10 defeitos que você tem e 10 qualidades. É mais fácil você falar os seus defeitos do que você falar as suas qualidades. Por quê? Porque a gente tem aquela mentalidade, quando eu falo da minha qualidade, é arrogância. Não é? A gente acha que é arrogância, a gente acha que é uma presunção. Não, por que não? Tem pessoas que não conseguem se olhar no espelho mesmo, e falar. Não conseguem nem se olhar no espelho assim por inteiro. Porque não tem nem consciência do corpórea, né? Não tem do seu corpo, quem você é. Se assusta. E aquilo que a gente também sempre fala, né, pastora? O histórico de cada um. Às vezes a pessoa foi criada debaixo de palavras de maldição. Pessoas, mulheres lindas que estão nos assistindo agora, você é linda, você é preciosa. Pessoas falam que você era feia, burra, você nada disso, você é a princesa, você é a menina dos olhos do Senhor. Então, quando a gente recebe uma palavra, às vezes lá atrás, né, lá na nossa infância... vozes do passado mesmo, são vozes do passado. E essas vozes do passado, muitas vezes, a gente só se lembra da coisa ruim. Tem tanta coisa boa, mas as coisas ruins parecem que nos perseguem, como cachorrinhos de estimação que a gente dá pra tudo que é lugar, né? Vai levando aquilo pro resto da vida. Tá igual aquele desenho animado que tem um carro e uma nuvem. Por aí. Nós mulheres temos isso. Acho que o Cascão também tem, né? Cascão tem, né? Também. Então, é complicado. Quer dizer, o histórico de cada um. Por isso que Jesus veio para nos dar vida e vida e abundância. Eis que tudo se fez novo. Há uma novidade de vida para nós. Só que essa vida e abundância, tem gente que pensa assim, eu vou ter um carro, vou ter isso. Não, é isso. O pessoal pensa tudo, é verdade. E a vida e a abundância é justamente você ter essa paz, né? Independente da situação, uma alegria independente. Alegria, né? Essa alegria. É tão lindo quando a gente lê a palavra e a gente, por exemplo, o fato da gente reconhecer que somos o que Deus diz que nós somos. Na Bíblia ele fala do que nós somos, né? Então, assim, é tão lindo quando a gente pega essa palavra e acredita nela. A gente precisa acreditar que o que Deus diz que nós somos. O grande problema está bem aí, o cerne da questão da nossa forma depreciada de se ver é que a gente não se vê como Deus diz que nós somos. Entende? Então, assim, se você amanheceu o dia e... começou a entrar... tá cinza, né? Começou a entrar naquela questão aí de se sentir péssima, estou me sentindo nada do nada. Avalia se o que você tá passando são só sentimentos, que muitas vezes refletem uma questão externa. É porque na minha família ninguém me valoriza, é porque no meu trabalho eu não sou... bem visto, é porque tudo é uma questão externa. Agora, você tem que decidir
não andar pelo que você está vendo, pelo que você está sentindo. Você tem que andar pelo que um você exercício crê. mesmo. Você tem que decidir, é uma decisão sua. Você tem que decidir. Peraí, eu amanheci hoje, não amanheci muito alegrezinha comigo mesma. Mas e Jesus? Ele, deixa eu só de lhe dizer, minha querida. Deus não está louco com você, não. Ele é louco por você. Amém. Sabe? Às vezes a gente amanhece e Deus está louco comigo. Está querendo me pegar e me socar. Não, não, não. Ele não é louco com você. Ele é louco por você. Aleluia. Por isso que Amém. Paulo coloca ali em Efésios 2, no versículo 10, né? Vocês são obras-primas Ai, que lindo. dele, feituras do Senhor. Coroa Quer da dizer, criação. poema do próprio Deus. Você é um Lindo. poema. Na de verdade, Deus. nós não temos nem condição de entender isso, né? Acho que um dia nós vamos entender Face a isso face, na né? plenitude Face do a que face. realmente é. Mas a nossa Porque- eternidade já começou. Com E a certeza. gente precisa dar ênfase a isso. E outra coisa que também eu queria comentar, que esse dia que você falou, eu acordei péssima. Esse dia, ele também vem atrás da gente, de nós aqui. A gente tenta ao máximo a gente estar juntas, uma ajudando a outra a trazer o entendimento, a gente com a palavra, mas o dia mal também vem. E quando o dia mal chega, é a hora de você colocar em prática aquilo que você aprendeu, aquilo que Jesus diz. É a hora de você dar atenção e, como a Márcia orou, acatar. Eleva meus Não querer olhos brigar, para os acatar. montes, de onde me virá o socorro? É do O Senhor. socorro vem do Senhor, do que fez os Senhor. céus e a terra. Gente, Bem, a gente precisa, nessa questão aqui que a gente está conversando, isso é muito lindo, porque Deus está falando aqui com a gente, sabe? Porque olha só, qual deve ser a regra? Porque a gente sabe que existem regras e para regras existem exceções. Qual deve ser a regra? A regra, a constância deve ser da paz. A exceção deve ser o conflito. Isso. Nossa, é verdade. Não é o contrário. Não é o contrário. Uma paz de vez em quando, Deus não né? te chamou para viver na regra do conflito e a exceção ser a paz. Não, Verdade. Tá entendendo? verdade. Tipo assim, eu ouvi dizer que a paz é o nosso árbitro. Então você está o tempo todo em conflito e quando a paz chega que você... É assim. Não. Como é que vive assim? O certo é que a constância, a regra, é que o tempo todo você tenha que viver em paz. Quando o conflito vir, As aflições. quando o conflito vir, ele só vai ser uma exceção. Por isso é que você acorda de manhã, aí tá lá naquele, acordou, olhou para o espelho, estou me sentindo uma fracassada. Opa, isso é só uma exceção. Amém, Porque a glória minha a Deus. constância é a paz do meu Salvador, porque é assim que a Bíblia diz. Amém. Amém. tremendo. Não é? É Muito isso mesmo, tremendo. esse é o caminho. Gente, É. agora Isso deixa eu te mesmo. falar A uma coisa. exceção tem que ser Se só ele tá essas dizendo- horas. Não pode ser Exatamente. a gente não pode acordar todo dia. Desculpa te cortar, Adriana. Não. A gente não pode acordar todo dia assim. Ó vida, ó céus. Ó que é vida. Ó... Não, peraí. Se eu tô acordando todo dia assim, ai, tadinha de mim, eu sou uma vítima de todo Autocomiseração. mundo. Eu sou a coisa mais feia que tá nessa terra. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou um fracasso. Se eu acordo todo dia assim, eu estou abandonando os meus olhos da palavra, do que o meu Deus diz. Você acredita que todo dia, se você acordar todo dia assim, você pensa como é que Deus não se sente? Como é que ele não fica? Pastora. Aquela Não hora é? que você falou, ele é que isso que eu tá no ia dizer. controle, você A gente perde o tem o controle, hábito né? e a constância de dizer que confia no Senhor. Você já viu algum crente dizer que não confia em Deus? Não, todo mundo fala que confia em Deus. Mas é nessa hora que você precisa colocar em prática e confiar que aquilo que ele te disse é aquilo. E é verdade. E essa confiança a gente também precisa exercer ela 24 horas por dia. Então a confiança tem que ser a regra. A regra é a A confiança. exceção, o conflito vem. A gente tem que estar com isso claro na nossa mente. Quem eu sou? Eu sou a pessoa em que eu tenho a paz do Senhor dentro de mim. A exceção pode vir? Vem. Claro que vem. É que nem aquela história do passarinho. Ele pode ficar aqui, ó, voando na tua cabeça. Não vai vir A fazer tribulação- ninho, né? Daí a fazer tribulação ninho. pode estar até aqui. O medo pode estar até aqui, ó. A dificuldade pode estar até aqui, querendo, mas não vai fazer ninho na minha cabeça, não.
Vai não. pra lá, passarinho. A gente tem que mudar, inverter as coisas pelo que somos. Né? Ó, ele não disse, eu deixo a minha paz. A minha paz te vos dou. Não Ele vou deu essa dar. paz pra gente. A nossa natureza é a natureza de paz, porque a natureza dele, ele deu pra gente. Então, qual é a exceção? Aflição. Combinou, né? Rimou. Isso mesmo. Por isso que Engraçado, Filipenses pastora. fala que a gente tem que colocar todas as nossas ansiedades, né, diante dele, em oração, em súplica, que perto está o Senhor, e ele vai colocar a paz que excede a todo entendimento. E de É muito repente lindo, né? pode ter até alguém assistindo a gente que está passando uns momentos difíceis, né? São Exceção. umas exceções. Que esteja vivendo a exceção, né? Eu creio muito num Deus que pega o pobre do monturo, faz assentar os Isso. príncipes. Eu creio muito daquele que pega para confundir os que são, os que não são. Deus é aquele que faz coisas tremendas. Nos Estados Unidos, a maior igreja dos Estados Unidos é pastoreada pelo pastor Joel. E ele era filho do pastor presidente. E ele simplesmente era o filhinho caçula, o mais simplesinho. Ele que ficava filmando as pregações, né? Aquela igrejona, ele ficava filmando. E o pai dele faleceu. E começaram a falar, quem será o substituto? Quem será o substituto? E Deus escolheu o pequenininho Joel, o Davizinho, né? Então, eu quero te falar, de repente, você em casa está se sentindo um Davizinho, um fracassado, um pobre. Calma. Isso é Confia. Isso é só uma exceção. exceção. Vai passar. E hoje esse pastor lidera a maior igreja dos Estados Unidos, o pastor Joel, e ele começa o culto, pastora, pegando a palavra, todo mundo levanta a palavra e fala assim, repita comigo, eu sou. Aí todo mundo, eu sou. O que a Bíblia diz que eu diz sou. E ele fala, Eu tenho. O que a Bíblia diz que eu tenho. Se você obedecê-la, você nunca mais será o mesmo. E aí você toma as rédeas da sua vida. Que lindo. Olha, fiquei arrepiada. Ai, peraí. Incrível. Peraí, vocês conhecem? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou. E assim por diante. Para onde a Bíblia diz que eu vou. É tudo de bom. Aí você esse deixa de nosso se Pai. tornar vítima, a aflição deixa de ser uma coisa diária, né? E você toma controle da situação, porque o Senhor é que está na soberania, né? Gisele, eu vou Ele é o além. Senhor. Você A começa palavra escrever. diz que aquele que é nascido do Espírito vai aonde o Espírito leva. Pô, que é melhor do que você ser guiado pelo Espírito de Jesus Cristo? Aleluia. Aleluia, sem dúvida. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Glória a Deus. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, Olha aí, ó. exceções, Ei. estão produzindo, até as exceções, hein? Até as exceções que são os sofrimentos produzem em você peso de glória. Glória a Deus. Até essa Olha só, tudo exceção. confirmadinho. A regra é a paz. Aí quando vem a exceção, vem a momentânea tribulação. A exceção é a momentânea tribulação. E até essa exceção produz em você peso de glória. Por quê? Pela tua própria força? Não, pela vida de Deus que habita na gente. Esse Deus é bom demais! A Ele a glória, o louvor. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Glória eternamente. Ai, que amém. maravilha, gente. Isso é bom A ele. demais, né? Muito bom. Isso é renovador. E, gente, eu restaurador. convido. Vamos todo mundo pregar sobre isso? Eu já tô aqui já. Nas nossas igrejas. Todo mundo vamos pregar. Vamos partir esse pão que faz bem. É. Quando Quarta-feira chegar alguém passada eu contigo, preguei lá sobre assim, perdão. eu tô vivendo um momento difícil. Querida, é só a tua exceção. É a momentânea tribulação. E até essa exceção. Porque Vai a tua produzir constância é a paz, a tua constância é a vida abundante, a tua constância é a segurança de Amém. Deus, a tua constância é o fortalecimento de Deus. Até essa exceção, quando vem, olha como ele transforma, Produz um peso de glória. como ele transforma tudo que é Coisa linda. até ruim em coisa boa, né? E aí, até a exceção produz peso de glória. Chato isso, chato isso. Aleluia. Deus é bom demais. Simples assim, viu? Por isso que a gente tem que se aproximar de pessoas assim, né? Pessoas que conhecem a palavra, pessoas que têm intimidade com Jesus. Isso. Não ficar
com pessoa para baixo. Isso. Temos que nos envolver e estar perto de pessoas para cima, pessoas que conhecem a palavra. Mas, gente, Por isso que eu louvo a Deus por esses eu também. E aí, agora, você que está aí pensando com a gente, o que é que eu sei sobre mim? Então, você já sabe que você é santa, salva, Nova curada, criatura. nova criatura. Separada, Raça eleita, escolhida, né? amada, Isso! totalmente Povo favorecida, santo. né? Voz por Márcio gosta de falar isso. geração eleita. É isso mesmo. E nós também somos mulheres pontuais, porque nesse bloco nós não terminamos estourando. Só vou botar o Felicidades Incrível. rapidinho e aí você que está fazendo aniversário hoje, a gente se despede desse bloco com essa música e com esse versículo. Tá aí o vídeo. Aprenda a discernir o que é agradável ao Senhor. Veja o que Ele está fazendo e coopere com Ele, porque vai ser tudo a teu favor. Efésios capítulo 5, versículo 10. E é assim que a gente termina esse bloco. Uhul!